Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Marketing Orientado a Dados. E claro, nós vamos começar mostrando o Google Analytics para ver o que tem de informação aqui dentro para que a gente possa direcionar as nossas campanhas de marketing digital. Então vamos lá. Quando a gente abre o Google Analytics e vem aqui em público-alvo, visão geral, esse aqui é o relatório que a gente vai ver logo de cara. Eu já selecionei aqui um período um pouquinho maior, os últimos 30 dias, por padrão ele vem os últimos 7 dias, para a gente poder ver um pouquinho mais de dados. Mas você pode vir aqui, selecionar o período que você quiser, comparar com o período que você quiser, para ficar mais fácil de você fazer qualquer tipo de análise. Por padrão, esse gráfico aqui ele vem como a visão dos usuários, mas a gente pode vir aqui e trocar para qualquer opção, ou seja, você vai escolher uma informação que você quer ver e vai mostrar no gráfico. No caso aqui eu vou trocar para sessões, só para a gente ver como que funciona essa modificação do dado que a gente está vendo. E aqui agora eu estou vendo as sessões, ou seja, as visitas por dia nesse site aqui do Google Merchandise Store. Descendo um pouquinho a tela aqui, eu vou ver os totais de usuários, novos usuários, sessões, número de sessões por usuário, visualizações de página, páginas por sessão, a duração média da sessão e a taxa de rejeição. Todos esses dados aqui já são riquíssimos para que eu possa começar a entender o comportamento das pessoas no meu site. Por exemplo, a duração média da sessão. Aqui no caso está 2 minutos e 57 segundos. Então quer dizer que, em média, as pessoas passam 2 minutos e 57 segundos navegando ali no meu site. Se eu sou um portal de notícias, eu tenho que parar para analisar se essa informação é boa ou ruim. Eu quero que as pessoas passem 5 minutos ou 2 minutos já é uma quantidade legal de tempo que a pessoa passa no meu portal de notícias. Por exemplo, a taxa de rejeição basicamente é a taxa de pessoas que entram e saem do seu site sem navegar, ou seja, ela entrou por uma página e saiu do seu site sem ter acessado uma segunda página aí. Então, você pode também começar a analisar se faz sentido ou não. Trazendo um exemplo prático, blogs e notícias normalmente têm uma taxa de rejeição um pouco maior. Por quê? A pessoa encontrou aquela notícia que ela queria ver, ela lê e fecha a aba, fecha a janela. Então é normal ter 80%, 90% às vezes de taxa de rejeição. Já para uma loja, o interessante é que essa taxa de rejeição não seja tão alta, porque a pessoa tem que entrar, navegar, conhecer outros produtos, adicionar no carrinho. Todo esse processo faz com que a taxa de rejeição não seja tão alta. Outra coisa também, páginas por sessão. No caso aqui a gente está vendo que para cada sessão, ou seja, para cada visita, em média, a pessoa visita 4 páginas e meia, vamos colocar assim. Isso aqui também é outro ponto para ser analisado. Se é bom para o seu tipo de site ou não. Se você é um portal de notícias, quanto mais páginas as pessoas verem, melhor para você. Agora, se você é um e-commerce, por exemplo, não necessariamente precisa de muitas páginas visitadas por sessão. A pessoa pode simplesmente entrar na sua loja, encontrar já o produto logo de cara, adicionar no carrinho e comprar. E esse número não vai ser tão alto. No caso aqui do Google Merchandise Store, a gente está vendo que é uma média de 4 páginas ali que o pessoal está navegando ali por sessão. Mas não é somente esse gráfico aqui que a gente vai falar. Isso aqui é só a introdução dos principais dados, caso você não tenha familiaridade com o Google Analytics. O relatório que eu quero trazer hoje aqui para a gente é o de dentro aqui de informações demográficas. A gente vai ver alguns dados sobre o nosso público, ou seja, como que está em questão de idade e sexo, porque a gente sabe na hora que a gente vai fazer uma campanha que a segmentação lá dentro do Facebook, por exemplo, vai nos ajudar muito se a gente souber qual que é a faixa de idade ou sexo que eu quero impactar. Então, olhando primeiro aqui, a grosso modo, qual que é o público que mais acessa essa loja aqui? A gente vê que está de 25 a 34 anos. Isso já é o primeiro dado que vai me dar um norte na hora de eu criar a minha segmentação lá, por exemplo, nas minhas campanhas do
Facebook Ads. Então vou buscar pessoas de 25 a 34 anos porque eu já sei que é o público que tem acessado a minha loja. E aí eu vou selecionar o quê? Mais homens ou mais mulheres? Se eu for levar esse número aqui em conta, a gente vai ver que os homens têm o maior percentual de acesso, cerca de 63% é aqui. E aí eu vou criar, por exemplo, um público que é de 25 a 34 anos, que são homens. Eu posso criar essa segmentação. E aí eu vou testando para ver como que vai dar o desempenho da minha campanha lá no Facebook Ads, por exemplo. Mas a gente pode ver esses dados um pouco mais detalhados. Então, vamos entrar aqui na parte de idade. O que eu tenho de informações sobre idade? Primeiro, eu tenho uma distribuição aqui das idades com o passar dos dias. Isso já me dá também um norte que se de repente existe algum tipo de comportamento diferenciado entre as idades. Exemplifico. De repente as pessoas mais jovens acessam o meu site no final de semana e as pessoas, sei lá, mais velhas acessam durante os dias da semana. Pode acontecer. Não é o caso desse gráfico, mas é uma hipótese que você pode estar analisando aqui. Depois, aqui a gente vai ver segmentado por faixa etária. E a gente vai ver quais são os comportamentos dessas pessoas, dessas faixas etárias, dentro aqui da minha loja. E a gente pode ver que legal. Além da quantidade de pessoas, a gente pode ver, por exemplo, qual que é a taxa de rejeição. E ver qual que é o público que tem a maior ou a menor taxa de rejeição, por exemplo. Vamos pegar a maior. De 18 a 24 e de 65 mais, a gente vê que eles têm as maiores taxas de rejeição. Então, analisando esse dado de forma bruta, aqui a gente vai entender que quando as pessoas nessas faixas etárias acessam o nosso site, a informação não está tão assertiva quanto se a gente pegar de 35 a 44 anos, que é a menor taxa de rejeição. Isso já me dá uma ideia ali de como que eu estou me comunicando com o meu público-alvo. Ainda que a gente tenha páginas por seção, que pode ser um outro fator. Quem está consumindo mais conteúdos no meu site. Aqui a gente vê que está todo mundo relativamente próximo, mas poderia ter uma alta discrepância. E por último, aqui nessa outra coluna, dentro de comportamento, a gente vai ver a duração média da sessão. A gente também vai ver que tem alguns públicos que passam menos tempo dentro do meu site e tem outros que passam mais tempo dentro do meu site. E aí eu vou entendendo se vale a pena investir mais neles ou não. No nosso exemplo aqui, a gente está falando de uma loja, ou seja, que vende produtos. E como está tudo configurado certinho aqui dentro do Google Analytics, que a gente está usando de exemplo aqui do Google Merchandise Store, a gente consegue ver como estão as conversões de comércio eletrônico. Sim, você consegue configurar que os seus pedidos eles apareçam aqui dentro do Google Analytics. Você vai saber quanto que as pessoas compraram, ou seja, o valor, a quantidade dos pedidos e muito mais. Então, olhando pelo total de transações, ou seja, o total de pedidos, quem mais comprou? A faixa etária que mais comprou aqui nessa loja é a de 25 a 34 anos. Eles fizeram, nesse período dos últimos 30 dias, eles fizeram 3 pedidos e gastaram R$95, dólares no caso aqui, na loja. Então, se eu fosse ver pela quantidade de transações, o público de 25 a 34 anos é aí um público que eu deveria estar abordando. Porém, se eu analisar quem gastou mais nos últimos 30 dias, eu vou ver que é o público de 35 a 44 anos. Eles gastaram $155 nos últimos 30 dias em 2 pedidos. Ou seja, se eu for olhar a receita gerada, essa faixa etária ela é mais interessante de eu trabalhar. Então, tá vendo como a gente consegue trazer vários dados relevantes para as nossas campanhas a partir de um simples gráfico, aqui um simples relatório que a gente puxa do Google Analytics. E aí você começa a montar os públicos para ver o que faz mais sentido para você atrair aí na hora que você estiver fazendo as suas campanhas de anúncios, por exemplo. Aí avançando para um relatório que vai me trazer dados sobre o sexo. Quem que será que compra mais? Homens ou mulheres? E aí a gente vai poder fazer aqui um comparativo. Então, homens e mulheres, né? O que eu tenho aqui? A taxa de rejeição e tudo mais. Só que, como a gente está analisando a questão de vendas, a gente vai vir daqui
para o final. Então, tiveram 5 pedidos que foram feitos pelo sexo masculino e 4 pedidos pelo sexo feminino. Mas quem que gastou mais dentro da minha loja? A gente vai ver que foram os homens, o sexo masculino. Eles gastaram 79% aqui, né, da receita veio dos homens e 20% veio das mulheres. Então pode ser que eu tenha mais produtos masculinos do que femininos, e aí eu começo a cruzar essas informações para que eu possa então montar os meus públicos de segmentação. Por exemplo, eu posso montar pessoas que são do sexo masculino, que estão na faixa lá de 35 a 44 anos, porque a gente viu que são os que me trazem o maior receita, por exemplo. E isso aí já vai começar a me dar um norte sobre o que eu preciso olhar de dados para que as minhas campanhas elas gerem mais receita para minha loja. Esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série. A gente vai trabalhar vários outros relatórios que estão aqui dentro do Google Analytics. Tem uma riqueza de informação enorme aqui dentro que a gente pode extrair para orientar as nossas campanhas. Então, esse aqui é só o primeiro. Assine aí o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber os próximos vídeos que vão vir aqui dessa série. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!